Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje a nossa reflexão falando ainda da novidade, do novo. No domingo passado, comentando sobre o batismo do Senhor, falávamos sobre essa novidade de sermos e vivermos como filhos de Deus, de um novo que Deus nos dá, um novo que dá um sentido pleno à nossa vida, um sentido que jamais nós podemos perder, devemos perder. Neste domingo do batismo do Senhor, nós vamos a uma outra manifestação de Jesus, que é as bodas de Caná, o momento em que Jesus se manifesta pela primeira vez. Existe também um novo. Dessa vez, entretanto, seguindo um pouco o raciocínio de Santo Agostinho, eu quero começar a partir do Salmo. Vocês sabem que Santo Agostinho comentou os 150 salmos, né? Uma pedagogia e uma literatura riquíssima, para quem quiser depois se aprofundar nos 150 salmos, comentados por este grande santo. E ele partia dos salmos muitas vezes porque os salmos trazem para nós uma visão cristológica, uma leitura da Sagrada Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E o Salmo diz assim: "Cantai ao Senhor Deus um canto novo." Um canto novo. O novo. Um canto novo não é uma música nova. Um canto novo é um coração novo. E está aqui, provavelmente, a grande dificuldade na vida de muitas pessoas. O coração novo. Não mais um coração de pedra, não mais um coração que vive enclausurado no sepulcro, não mais um coração frio, não mais um coração incapaz de amar, de acolher, não mais um coração insensível à fé, um coração novo. O que muitos procuram e que dá um nome também diferente, um sinônimo: paz, mas nem sempre encontram. Um coração novo. É isso que Deus nos dá.
Colocarei em ti um coração novo e tirarei do vosso peito o coração de pedra. Na primeira leitura, o Senhor diz assim: serás chamada com um nome novo. Eu estava pensando, é interessante isso porque um nome novo. Geralmente quando gostamos de alguém, sei lá, tem alguma afinidade a mais, além de chamarmos a pessoa com um diminutivo, que pode acontecer, existe um nome diferente. Talvez um nome, sei lá, que permanece meio que íntimo na relação. Um nome que não é revelado a outras pessoas. Por quê? Porque é um nome novo. E de onde vem esse nome novo? Vem da intimidade, vem da profundidade da relação, da amizade. O nome novo com o qual Deus nos chama é o nome da nossa intimidade com Ele. Existe o nome de batismo, nome com o qual nós somos conhecidos na terra e diante de Deus, mas existe um nome novo, capaz de explicar o sentido da nossa vida. O coração novo, então, também depende do nome novo. Se eu consigo decifrar a beleza desse nome novo, então o meu coração também começa a se tornar novo. Não mais terra deserta, abandonada. E, de fato, quantas vezes o coração humano ele se caracteriza por ser abandonado, deserto, estéril, distante. A síndrome das pessoas que vivem sempre em meio à multidão, mas que vivem vazias, sozinhas. A síndrome das pessoas que não conseguem permanecer em silêncio, porque não acham a própria vida interessante, nem para si, nem para os outros. Não mais terra deserta, mas minha predileta. Então, do batismo, dos sermos chamados filhos prediletos de Deus, de fato a liturgia continua nos endereçando a essa vida nova, a esse coração renovado. No dia da Páscoa, nós proclamamos que as coisas antigas já não existem mais. Existe algo novo. Mas uma pergunta: como é que eu posso viver o novo se eu estou preso ao passado? Como é que eu posso aceitar o nome novo se o meu nome está preso a raízes passadas? Como eu posso viver o novo de Deus no presente se a minha história me puxa, me sufoca? Um sacerdote uma certa vez disse que o Espírito Santo tem o poder de purificar até o passado, tem o poder de ressignificar o passado. Isso é possível simplesmente quando nós entendemos qual é o significado do nosso nome. Quando há uma libertação. Tem uma pessoa que eu conheço que diz uma frase que é muito interessante e que é verdadeira, mas que essa frase pode ser completada. A pessoa diz assim: o histórico da vida da pessoa, o histórico, fala por si só, e é verdade. O nosso passado é o nosso passado. Aquilo que fizemos, feito está. Mas também é verdade que dentro do nosso histórico, no hoje de Deus, Deus ressignifica também as coisas antigas. A partir de quando nós vivemos em uma dimensão nova, já não nos importamos com a opinião das pessoas. A partir de quando se há uma dimensão nova, você já não liga muito para aquilo que você fez. Não que você seja insensível se você machucou, se você feriu, porque você tem que pedir perdão, porque você tem que retratar aquilo que você fez, porque muitas vezes você tem que se humilhar e reconhecer o seu erro. Mas já não importa mais porque você está vivendo o novo.
E aí quando as pessoas chegam e dizem, mas a sua vida era assim. Sim, era, ponto. Estou em outra dimensão. Eu quero o novo de Deus hoje. É muito mais fácil vaticinar, profetizar coisas ruins do que coisas novas e boas. Eu quero hoje de Deus, eu quero o novo de Deus. Eu não quero estar preso a nada nem a ninguém. Porque eu não quero, a um passo do meu encontro com Deus, estar pensando nas coisas que eu não fiz, estar pensando nas pessoas que eu não perdoei, estar pensando na generosidade que não saiu do meu coração, estar pensando naquele pai ou naquela mãe que eu não cuidei, daquele irmão que não acolhi. No último passo, em direção ao Senhor, eu quero ter um coração livre, novo. E o coração novo, ele é construído agora. Na ressurreição. O novo de Deus. E esse novo de Deus é veiculado na nossa vida pela intercessão de Maria Santíssima. E aqui nós chegamos ao Evangelho, tão belo. Um Evangelho que é usado, sobretudo, na liturgia do matrimônio. Mas um Evangelho que fala de todos nós. No início do Evangelho de João, após ele fazer toda a proclamação sobre o verbo da vida, ele narra, no início do capítulo 2, essa presença de Jesus nas bodas de Caná. Por quê? Comumente nós dizemos que João é o primeiro teólogo da igreja. E o que é que João está colocando aqui? Jesus participa de um casamento porque o casamento, neste casamento, a esposa, somos todos nós. Jesus está ali para santificar a vida matrimonial, mas Jesus está ali para ser o nosso esposo, o nosso primeiro esposo. Porque Jesus é o nosso primeiro esposo. De onde vem a palavra adultério? Do latim. Ad, altero, ire. Ir para um outro esposo. Quem trai, vai para um outro esposo. No início do Evangelho, então, João está dizendo o quê? O nosso primeiro esposo é ele. O nosso casamento, antes de tudo, é com o Senhor. E Maria estava lá, garantindo esse novo. Poderíamos falar aqui do novo da vida matrimonial. Não mais estar preso às coisas passadas, mas viver hoje de Deus, tirando os fantasmas. Poderíamos falar do novo das nossas relações, das nossas amizades. Mas dentro dessa perspectiva do novo, focando um pouco mais agora na figura de Maria, a nossa intercessora, como é belo entender que Maria tinha um olhar apurado, observador, para ajudar as pessoas. É provável que Maria fosse da família conhecida, e Jesus também. É provável que Maria estivesse lá ajudando as pessoas na preparação e se deu conta que algo faltou. E eu estava pensando, Senhor, se eu pudesse ter esse tipo de olhar, um olhar que observa. Algumas pessoas são observadoras, outras não. Mas se a nossa capacidade de observar fosse colocada à disposição das outras pessoas como sinal de auxílio, isso mudaria a nossa vida. Tem gente que observa, mas observa para criticar. Tem gente que observa, mas observa para julgar. Tem gente que observa, mas observa para se distanciar. Maria observa para ajudar. Maria está lá. Por que ela disse que não tem mais vinho? Provavelmente não porque sentiu isso misticamente, mas porque observava. A observação deve ser para ajudar as pessoas. A figura de Maria aparece então como uma pessoa natural, uma pessoa que vive, uma pessoa lógica, tomada completamente pelo Espírito Santo, mas uma pessoa que coloca aquilo que tem à disposição de Deus
e dos outros. É pela intercessão de Maria que as 6 talhas cheias d'água se tornam cheias de vinho. Nas bodas de Caná, Jesus inaugura o seu primeiro milagre, mas pouco se comenta que também nas bodas de Caná existe o despertar de Maria Santíssima como corredentora. Não é só Jesus que inaugura, Maria também inaugura a sua capacidade, o seu poder de intercessão, sabendo que o Filho não nega o seu pedido. Por fim, para que tenhamos um coração novo, lógico, o centro é sempre Jesus, mas precisamos de Maria Santíssima. Toda vez que você elimina Maria Santíssima da sua relação, da sua ida ao Senhor, você não é católico. Você é uma pessoa mutilada. Meu Deus! Toda vez que você tira Maria, você está tirando algo essencial da sua espiritualidade, do conteúdo da sua fé. Porque o Verbo se encarnou e se encarnou por meio de Maria Santíssima. E se você elimina Maria, você elimina parte daquilo que é essencial. Na verdade, se você elimina Maria, você elimina Jesus, porque o Jesus que nós temos, que nos salva, é o Jesus que vem a nós por meio de Maria. Então, se eu quero um coração novo, eu devo poder acreditar mais em Maria Santíssima, na intercessão de Maria Santíssima, no triunfo do coração imaculado de Maria, que triunfa, sobretudo, no meu coração. Em segundo lugar, rezar e rezar mais. Aqui a gente poderia falar tantas coisas, que vai ficar para uma próxima vez, mas a beleza, a utilidade da oração, muitas vezes, se contrapõe às distrações da nossa mente. Vocês veem que aqui antes da missa, a gente reza o terço. Tem alguns que chegam já depois, né? Mas nós nos preparamos para a Santa Missa com o Santo Terço. Por quê? Porque se você chega em cima da hora, se você chega atrasado, se você saiu de casa já brigando com as pessoas, como é que você vai participar dessa Santa Eucaristia? Então você se prepara. O grande fruto da oração, dizia São Francisco de Sales, é a preparação. A oração não é como uma torneira que você abre e a água escorre. Você prepara o terreno, você está com Deus, você se recolhe interiormente, você deseja ao Senhor, você clama ao Espírito Santo, você pensa na Eucaristia, nesse Jesus que você vai receber, e o coração vai se preparando. A oração, a preparação do coração. E de preferência, que é uma coisa que nós podemos melhorar, quando você reza, você tem que rezar. Diz o venerável Fulton Sheen, que saudade daquela senhora camponesa de antigamente, que quando trabalhava, trabalhava. Quando parava, descansava, e quando pensava, dormia. O que é que significa? Fazia uma coisa por vez e fazia bem feita. Como é que a pessoa reza e está com o celular na mão? Como é que a pessoa reza e está fazendo outra coisa? Então você se prepara para a Eucaristia, permitindo que Maria prepare o seu coração para receber Jesus. Em terceiro lugar, o coração novo é um coração que observa a necessidade do irmão e atua. Porque não basta você observar, depois você tem que atuar. Do que é que o irmão precisa? Precisa disso. Então, se estiver dentro das minhas possibilidades, farei o meu melhor para ajudar o meu irmão. Não adianta você dar coisas a quem não precisa.
como aquele tipo de pai que continua dando de tudo ao filho, por quê? Porque não sabe amar. É incapaz de amar, então enche a vida do filho de presentes. O olhar de Maria Santíssima é certeiro. Do que é que eles precisam agora? De presente. Eles precisam de um boi. Eles precisam de uma casa. Eles precisam de vinho. Vinho que é símbolo da alegria. Vinho que não pode faltar. Então, vou interceder junto ao meu filho pelo vinho. Não adianta você interceder por aquilo que a pessoa não precisa. Ah, mas seria bom. Aquilo que é necessário. Um coração novo, um nome novo, uma relação nova com Deus e com os irmãos, veiculados pela intercessão de Maria Santíssima. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.